Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, no próximo sábado, dia 23, nós teremos a apresentação da cantata aqui, certo? Dia 23, horário 20 horas. 20 horas, próximo sábado, apresentação da cantata. Está muito lindo. Então todos venham. No domingo, nós teremos, no domingo de manhã, um culto de Natal. Então, voltado para o culto que nós teríamos à noite, nós estaremos realizando de manhã. Então, nós vamos começar às 9 horas esse culto, provavelmente até às 11 termina. Mas é domingo de manhã e teremos um culto. Culto de Natal será domingo de manhã. À noite não teremos programações. As programações vão ser nas casas, né? Os liberamos para a família estar junto. Então, domingo, dia 24, não haverá culto à noite. O culto será de manhã. Todos entenderam? Dia 24, o culto de manhã. À noite não teremos. Chegar aqui, só vai encontrar o irmão Francisco aí, com vestido de Papai Noel, só isso. Daí você tem que trazer um presente. E no final do ano, nós vamos ter o nosso culto também a partir das 19h30, o culto que nós faremos a posse da nova diretoria também nesse culto. Isso será no domingo, dia 31. Romanos capítulo 5 é o nosso texto. Eu queria deixar bem claro esse aviso que é para todos nós estarmos aqui. Tanto no dia 24, 23, sábado, 24, domingo de manhã, e depois no próximo domingo. Nosso tema é o tema que está aqui na Bíblia, que eu uso: frutos da justificação pela fé. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham a leitura da palavra, em seguida estarei orando ao Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Eu gostaria que, já que está sendo colocado ali, que nós lêssemos junto o versículo 8, todos lessem. Leia bem devagar esse versículo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Pai querido. Mais uma vez, Senhor Deus, nós podemos abrir a Escritura e considerar a Tua Palavra. Nos abençoe, nos ajude, Senhor Deus, a compreender, a falar, a praticar essa palavra em nossos corações, em nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que está aqui. Fale, Senhor Deus, ao coração, porque só o Senhor conhece cada um, cada coração, cada necessidade, e nós suplicamos ao Senhor que esteja trabalhando no coração de cada um, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, e nós nos alegraremos com tudo isso, para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nesse texto, o apóstolo mostra os privilégios que emanam da justificação e pertencem aos justificados. É um privilégio que emana da justificação e pertence aos justificados. Quem são os justificados? Aqueles declarados justos, né? De justificação é Deus declarando justo, como já foi lido aqui no texto, pela fé em Cristo Jesus. Então é um ato declarativo de Deus declarando justo. É Deus que declara justo. Não é a pessoa que chega aí e fala, agora eu sou justo. Não é isso. Você não passa de uma hora para outra de injusto para justo. É Deus que te declara justo diante dele por causa de Jesus Cristo. Por que isso? Porque nós éramos pecadores e não deixamos de ser pecadores. Então, há uma declaração de Deus, do juiz, do grande juiz, por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, então nós somos declarados justos. Só por isso. E é valioso isso. Então no texto encontramos as consequências da justificação, que nos faz externar transbordante regozijo, transbordante certeza, convicção. Esse texto nos faz, é claro, uma situação de pecador destituído da glória de Deus, pecadores condenados, pecadores que andavam longe de Deus, não era esse povo, Efésios diz isso, né? Não era esse povo de Deus, e de repente declarado justo diante de Deus, então é realmente motivo de transbordar essa alegria, esse regozijo, e transbordar essa certeza, essa convicção nossa. Então, irmãos, conhecer isso bem, essa questão de justificação, essa questão do ato declarativo de Deus, essa questão da cruz ali e todos os seus efeitos na nossa vida, o amor de Deus, tudo que aconteceu ali na cruz, é muito bom para você ter certeza, convicção, para que não saia aí sendo ludibriado por qualquer um. E o que tem bastante são ludibriadores. Essa certeza que nós temos, esse regozijo, essa alegria, é fruto dessa justificação, e nós vamos ver alguns pontos, né, para nós meditarmos nesta noite. E o primeiro é: a ira de Deus não mais nos ameaça. É claro que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, que nós vamos passar por cima, mas
tem aquela questão de você, quando está distante de Deus, quando você não compreende ainda a salvação, você não compreende que é salvo. A turma pergunta: você é salvo? Você já nasceu de novo? Você tem certeza da sua salvação? Aquilo dá um giro na tua cabeça e você vai para lá, vai para cá e você não sabe responder isso. E às vezes você está na igreja e ainda tem dúvida disso. Portanto, é necessário você compreender isso bem, estudar a Bíblia, se colocar diante de Deus, com simplicidade você chega a não é porque você tem grande conhecimento, não é porque você é rico ou cheio de poder, nada disso. Lembra-se de Nicodemos, chegou diante de Jesus, com todo o conhecimento, homem da lei, homem cheio de sabedoria. Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olhou e falou: necessário vos é nascer de novo. É nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, Nicodemos, um homem todo poderoso, mas não sabia nada disso. Então o que nós precisamos é compreender isso, é nos curvar diante de Deus, pedir misericórdia de Deus para compreender. E quando nós compreendemos isso, que a ira de Deus não mais nos ameaça, nós vamos saber as ameaças que tínhamos antes e por que não mais nos ameaça. Visto que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, fomos justificados. É como você tem um julgamento e você chega diante do juiz, o juiz te libera, pronto, você sai feliz de lá. Só que aqui é uma questão eterna da nossa alma. Então é por isso que o regozijo, a certeza, a convicção é muito superior a qualquer coisa que nós podemos comparar neste mundo. Não estamos mais em guerra com Deus. Não estamos mais em guerra. E essa guerra também não é aquela guerra que fala, eu estava em guerra ali lutando com Deus. Nós não temos nenhuma condição de lutar com Deus. Essa guerra que se fala que nós não estamos mais em guerra com Deus, nós não estamos mais longe das bênçãos de Deus, nós não somos mais considerados povos afastados, que não conhecem a Jesus, que não temem ao Senhor, né? Agora, João 5,24 diz que aquele que recebe o Senhor Jesus, né, ele passa da morte para a vida. Então é essa a situação da guerra. Nós não estamos mais por causa de Jesus, agora temos paz. O versículo 1 diz, nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Estamos em paz porque eu passei a ser bom. Nós estamos em paz porque Jesus é bom. E Ele fez isso e Deus aceitou, não o meu sacrifício, não o que eu fiz, mas o que Jesus fez. E Deus, através da minha fé, me declarou justo por causa daquilo que Jesus fez. Consumou, Pai, está consumado. E Deus se agradou do Filho, que Ele disse, este é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. E Ele pega todas as coisas e mostra o Filho. Lá em Mateus 17:5, ele diz, a Ele ouvi, escutai-o. Então, é Jesus. Essa paz foi comprada pelo sangue de Cristo. Essa nossa paz é uma paz que custou o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que nos lavou, nos purificou dos nossos pecados pela fé. Por isso fomos declarados justos. E tendo sido uma vez
introduzido nesse estado de graça e favor, é nosso privilégio imutável desfrutar da plena comunhão com o Pai. Então nós temos comunhão com o Pai. Nós podemos desfrutar dessa comunhão com o Pai. Essa paz é um fruto de sua mediação, da mediação de Jesus contínua. Então agora nós podemos. E eu me lembro agora de um texto lá em Hebreus 10, 19, que fala que agora nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Nós temos acesso. E por que temos acesso? Nós temos acesso por causa de Jesus, e volta tudo. Por causa de Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira e enviou Jesus. Jesus cumpriu todo na cruz do Calvário a pena, a ira que estava sobre nós, e então Deus nos declarou justo. É maravilhoso isso. Estas bênçãos criam no coração do crente um forte senso de segurança e esperança. Segurança e esperança. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Olha que bênção. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Assim como é, o veremos. Por isso nos gloriamos, isto é, regozijo exultante, pois temos paz com Deus e podemos então agora glorificá-lo. Agora nós temos todo o direito de honrar ao Senhor, de glorificar o Senhor. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer o que você sentir no coração. Deus, seja glorificado, seja exaltado. Você pode, aquilo que teu coração realmente se manifestar diante de Deus, agora você pode. Pode, porque Cristo te libertou. Colossenses 3, 4, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. É mais do que esse mundo que nós estamos vivendo. Então, com essa situação de justificado, de salvos em Cristo Jesus, de nascido de novo, de uma nova esperança, tudo isso, nós temos o quê? Nós temos convicção. É por essa razão que nós estamos aí todo eufórico, por causa daquilo que significa o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Porque nós cremos nesse Jesus que nasceu, nós cremos nesse Jesus que veio, nós cremos nesse Jesus que nasceu da Virgem Maria, que pelo Espírito Santo de Deus foi gerado. Cremos nesse Jesus, nasceu na manjedoura lá, os contos todos da palavra de Deus, do jeito que está na Bíblia, nós cremos perfeitamente. É pela fé. E é pela fé que tudo isso tem sentido. Nós cremos, por isso que estamos ao redor da mesa para celebrar a ceia do Senhor, porque nós cremos no Jesus que consumou uma obra tão valiosa por mim e por você. Deus, às vezes você não leva isso a sério, mas Jesus, ele cumpriu na cruz do Calvário, pagou um preço valioso por você. Segundo ponto, somos capacitados, olha que bênção, por Deus, a regozijar-se na tribulação. Nós somos capacitados por Deus. Porque a ordem é regozijai-vos, alegrai-vos na tribulação. Alegrai-vos na tribulação. Mas nós nos alegramos na tribulação porque nós somos
capacitado por Deus. Gloriar-se na tribulação é um fruto da fé. Não fazemos isso por nós mesmos, mas o Pai Celeste que nos capacita a glorificá-lo na tribulação. É o Pai Celeste que nos conduz, que nos aperfeiçoa. É o Pai Celeste. Nós não temos força de nós mesmos de ficar se gloriando em tribulação, não. Quando chega a tribulação, a gente quer mesmo chorar. Eu estou sofrendo. Mas nós temos uma capacidade dada por Deus de nos gloriar nessa tribulação. Hebreus capítulo 12, de 6 a 8. Hebreus capítulo 12, de 6 a 8. Diz assim. Diz assim. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, quero ser bastardo, não quero estar fingindo aqui dentro, não. Tá? Só uma palavrinha de pastor. Não crie um ambiente para você ficar fingindo dentro da igreja. Por favor, você está perdendo o seu tempo. Você está levando Deus a irar-se contra você, o Espírito Santo. Não crie esse ambiente. Não crie esse ambiente. De estar brincando com Deus. Vou no culto, chega no culto, não leva a sério, eu entro, mas não leva. Não faça isso. Você está tropeçando no seu próprio calcanhar. Não faça isso. Independe de pessoas, é você e Deus. Leva a sério. Leva Deus a sério. Não existe atalho para a glória. O crente deve seguir o caminho traçado para ele pelo seu Salvador. A cruz sempre precede a coroa. Tem um caminho, segue o caminho, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não busque atalho para você sair mal. Não existe. Para glorificar a Deus, siga o caminho traçado por Deus para você. Filipenses 1, 29 e 30. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então, aqui está. Irmãos, não é para levar as coisas brincando. É combate, é guerra, é combate. Você entrou do lado de Deus. Mas do lado de Deus, o lado contrário nosso, é o lado que guerreia contra nós, é o lado que nos coloca tropeço. Então, você levando a sério as coisas de Deus, você pode passar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e é assim que a palavra de Deus nos anima. Seu caráter cristão é provado por sua paciência na tribulação. O caráter cristão é provado na paciência pela tribulação. Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Vamos ver esse caráter provado. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esteja disposto. Paga o preço. O dia que você entender que eu preciso pagar o preço para mim chegar na presença de Deus,
porque eu vou receber, você vai receber de graça a salvação, a salvação não está pagando o preço por salvação, mas pagar o preço da santificação, de honrar a Deus que te salvou e andar no caminho da santificação, que depende também de Deus, mas você é 100% responsável para o teu crescimento, o teu fortalecimento. Você é 100% responsável. Deus faz a parte dele. Deus é fiel, mas você precisa fazer. Precisa fazer, padecer por ele, não somente crer, mas padecer pelo Cristo que você crê. Gloriar-se na tribulação, nas tribulações servem os interesses da esperança, que deve sempre ser vista à luz de suas consequências eternas. Sempre ser vista à luz das consequências eternas. É aquele negócio, eu estou trabalhando, estou sofrendo aqui, mas eu sei, o meu coração, minha mente, meus olhos estão lá na eternidade. Nós estamos nesse mundo, esse mundo tereis aflições, mas Jesus disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. Vocês são mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que bênção. Então, vê 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Entendido? Fique se lamentando. Alegrai-vos. Alegrai-vos que você faz parte desse labutar aí, faz parte das aflições de Cristo. Mas vitória garantida pelo nome de Cristo. Terceiro ponto e último. Ixi, esse Rogerinho é bom para dirigir tudo, hein? Cristo morreu por nós. É o versículo que nós falamos e repetimos, né? Relemos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou pessoas, falando, olha, eu vou salvar umas pessoas aqui, quem não é pecador, deixa eu ver. Então, Cristo morreu sabendo que todos pecaram, todos pecadores. Então ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Cristo morreu por nós. Como manter a esperança nas tribulações? Cristo morreu por nós, nós pecadores. Fala que temos que ter esperança. Como? Como essa esperança nós podemos mantê-la? O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Versículo 5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem. Não o nosso amor. Não é o amor que nós temos, que é vencedor, mas o amor de Deus que foi derramado, sabe, aquilo que aconteceu tudo de novo em nós,
Aquilo que eu antes odiava, antes eu não podia perdoar, antes eu não podia conviver, ter comunhão, agora com o amor de Deus, eu posso fazer essas coisas, porque o amor de Deus foi derramado. Mas foi derramado de que forma? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na conversão nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora nós temos esse Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus nos derramou o amor de Deus em nossos corações. Então não é simplesmente o nosso amor, é o amor de Deus derramado em nós. E somente pela obra do Espírito Santo que podemos declarar que Jesus é o Senhor. Nós, por nós mesmos, não podemos nem declarar que Jesus é o Senhor, mas pela obra do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que foi nos dado e derramou esse amor, ele faz todas as coisas, ele nos faz lembrar, ele é aquele que nos lembra do pecado, né? 1 João 16:8, da justiça, do pecado, do juízo. Deus que é o Espírito Consolador, é aquele que nos faz lembrar da palavra, é aquele Espírito que nos consola, que nos deixa apto a enfrentar situações adversas com alegria. Com alegria. Sabe quando a pessoa fala, Deus é o meu refúgio e fortaleza? É porque ele está confiante. Deus é o Senhor da minha vida. Eu serei vencedor. Tem um versículo em Isaías 41:10, que fala exatamente, tem ânimo. Naum 1:7, também, tanto chega, né? Só vou citar, nem vou ler. Somente pela obra do Espírito Santo que somos salvos. Tem gente que fala assim, eu falei para a pessoa de Cristo e ele foi salvo. Sim, foi salvo por causa daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra diz assim: primeiro, a graça de Deus se manifesta. Você ouve a palavra e você consegue compreender. Ouve a palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você crê. Então você crê por causa da palavra. E você ouve a palavra, consegue ouvir a palavra por causa da graça de Deus que é derramada sobre nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé só vem pelo ouvir a palavra. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, somente pela obra do Espírito Santo que nós somos salvos. E somos salvos sendo nós pecadores, claro. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Morreu a seu tempo. O versículo 6 de Romanos 5, versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos é sem força nenhuma. Tinha força para fazer nada. Estava incapacitado. Sem força nenhuma. Tinha força para conseguir. Eu tive uma reabilitação pela minha força e consegui alcançar a salvação. Nada disso. Nós estávamos fracos e não tínhamos força para nada. Mas o mover de Deus, então, começou a trazer para nós a grande vitória. Diz que no tempo determinado por Deus, Deus, de acordo com seu propósito,
de acordo com os seus propósitos. Olha, Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A plenitude do tempo certo. E sendo nós pecadores, éramos inimigos de Deus e alvo da sua ira, alvo da ira de Deus. Portanto, a parte ofendida, que é Deus, a parte ofendida que é Deus, tomou a iniciativa de reconciliar. Deus não manda nós fazermos coisas que Ele não é exemplo disso. A parte ofendida é Deus, mas Ele toma a iniciativa de reconciliação. Reconciliar pecadores consigo mesmo. Lá em Mateus 15, quando fala de perdão, fala exatamente isso. Se alguém pecar contra você, vai você e ele, e resolve o problema. Estando resolvido o problema, tá tudo bem. Não precisa de mais nada, está perdoado. Então Deus veio. Deus tomou a iniciativa dessa reconciliação. Por quê? Porque nós éramos alvo da ira de Deus, e Deus sabe que não tinha. Fulminar todos que não se arrependeram. Então Ele deu o seu Filho para morrer e assim remover esse pecado daqueles que creem. Remover o pecado, deixar você livre, deixar você justo, dar salvo, fazer você nascer de novo. Isso é uma obra de Deus, de remover o pecado. O Filho veio para fazer isso, para remover o pecado. Por Jesus Cristo nós alcançamos essa reconciliação, só por Cristo. Então, irmãos, você está aqui hoje. Vim aqui hoje, eu vim assistir o culto. Você não veio assistir o culto, você veio aqui cultuar a Deus. E veio ouvir a sua palavra. Então, a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Que Deus, o misericordioso Deus, possa abençoar que você, ao ouvir, possa crer realmente. Ao ouvir, possa crer. E crendo, possa se converter. Porque essa é a mensagem da palavra de Deus, tanto de Jesus, João Batista, o apóstolo e todos. Arrependei-vos e convertei-vos. Não é isso? Todos nós precisamos passar por isso. De arrependimento. O que é arrependimento? Puxa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu tinha que tomar decisões. Eu não sabia que eu tinha que pedir perdão. Eu não sabia que eu tinha que chegar na cruz de Cristo. Ir até a cruz de Cristo. Mas agora estou sabendo. Lá em Atos 2,37, quando Pedro pregou a mensagem, o que eles falaram? E agora, que faremos, irmãos? E Pedro fala, arrependei-vos. É essa a mensagem. Arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado em nome de Jesus. E para encerrar, a salvação é uma realidade presente para os cristãos. Nós a recebemos pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. Pela fé. Você crê? Você algum dia pensou em que você falou consigo mesmo, eu preciso crer na mensagem do Evangelho. Eu preciso compreender o Evangelho, eu preciso crer, eu preciso receber o Senhor Jesus na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus realmente possa falar ao seu coração e que você tome uma decisão sincera na sua vida. Não brinque com Deus, mas creia, tão somente creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é o único. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém.
Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por poder abrir as Escrituras e poder, Senhor Deus, falar da sua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender mais e mais sobre essa tão grande salvação. E nos ajude a que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações de tal maneira que eu possa, ao ouvir essa mensagem, e cada um que está aqui, possa, Senhor Deus, tomar decisões de arrependimento, de conversão e de continuar, de aprimorar, de trabalhar na sua salvação aqueles que já são salvos. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.